Futebol espanhol está de olho em dois pilares do time de Roger Machado. Um deles, inclusive, mandará scouts ao Beira-Rio no próximo sábado para acompanhar de perto Alexandro Bernabei. Quero falar também, gente, sobre a vitória do Bahia contra o Atlético Nacional e a situação do Colorado no grupo F da Copa Libertadores da América. Ficou um pouquinho difícil, mas o Colorado ainda está na zona de classificação e depende apenas de si mesmo para estar nas oitavas de final da Copa Libertadores. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Temos bastante coisa para atualizar do Internacional, amanhã já tem jogo contra o Juventude, jogo importante. Aqui eu quero ressaltar uma coisa, né, que eu tenho lido bastante na rede social, né, a galera já pensando na Libertadores, né, em classificação, que ficou difícil. Gente, o foco principal do Inter tem que ser no sábado, voltar a vencer. Ganhar do Juventude em casa, né, subir na tabela do Campeonato Brasileiro, espantar, né, esta possível oscilação que está circulando aí no estádio Beira-Rio, depois, né, pensar na Copa do Brasil e aí é outra história. Então, foco total no Juventude, jogo duríssimo para nós no estádio Beira-Rio, né, a gente sabe que o Juventude sempre é uma pedra no sapato, mesmo que tenha tomado 8 lá em 2008, sempre é um time, né, que busca nos complicar. Então, tem que ganhar no sábado, 4 da tarde, no Beira-Rio. Tem promoção de ingresso, então se você tá na dúvida, vai no jogo, né? O Inter precisa do teu apoio nesse momento e acho que nós temos que estarmos unidos, como foi no Campeonato Gaúcho, né? Onde o Inter acabou quebrando, né, essa sequência sem títulos e agora, né, quem sabe é o momento da gente se juntar para pelo menos, né, sair dessa situação um pouco incômoda, né, que já dura aí 4 jogos sem vencer dentro da temporada. Vamos atualizar as últimas do Inter aqui nesse conteúdo em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, paga o IPVA, paga licenciamento, multa, tudo que tenha pendente no teu veículo você quita na Zapay de forma parcelada no cartão de crédito e mais do que isso, tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o aplicativo da Zapay que eu tenho certeza, né, que tu vai rodar tranquilo aí, mais leve com o teu veículo, tá certo? Turma, vamos falar um pouquinho sobre duas situações, porque tem algumas informações importantes sobre o mercado da bola, tá? Dois clubes espanhóis estão de olho em dois jogadores do Inter diferentes. O primeiro deles é o Sevilla, né, que está em busca de Alexandro Bernabei. É bom deixar claro uma coisa aqui, tá? Falta muito tempo para a janela dos caras também abrir. Então, a informação que se tem é de que o Sevilla da Espanha vem a Porto Alegre neste sábado para acompanhar Inter e Juventude. Em foco, o Bernabei, né, o lateral esquerdo da equipe do Internacional. E aí você vai me perguntar do outro lado, por que os caras estão mandando olheiros se hoje, com a tecnologia que a gente tem no futebol, né, se tem todos os dados, todos os scouts, né, tudo que é possível, né, dentro de qualquer jogador, né, que se queira ter maiores informações? A informação que eu obtive é a seguinte: quando um clube manda, né, um olheiro ou um scout, né, para fazer esse tipo de análise, é muito mais, né, para ter uma percepção, né, que isso é possível ter no estádio, né, do posicionamento, coisas que não captam, né, na televisão, postura do jogador com e sem a bola, postura do Inter, dele com o Inter ganhando, com o Inter perdendo, com o Inter empatando, coisas mais sensíveis, né, que não são possíveis de metrificar, né, dentro de uma análise de dados. Então essa é a ideia, tá? Talvez o Sevilla faça uma investida, né, pelo Bernabé na metade do ano, a gente não tem a certeza. Eu lembro que o André Mazzucco, né, na véspera de Inter e Fortaleza, lá no Ceará, concedeu uma entrevista coletiva e falou, né, justamente sobre essa janela que virá aí na metade do ano e disse que não está nos planos do Inter vender um jogador agora, a não ser que seja algo inegociável. E com o Bernabé, gente, é muito difícil que seja algo inegociável, porque o Inter não tem um percentual tão grande. Vocês vão lembrar, né, que na novela que rolou no final do ano passado, né, o Inter ficou com um percentual menor em relação, né, ao Bernabé, visto que o Celtic tinha um percentual muito grande, o passe fixado dele estava na casa aí de 10 milhões de euros. Então, para o Inter ficar com ele, teve que abrir mão de algumas coisas, né, nessa negociação com os escoceses. E foi isso que aconteceu. Então, agora, né, numa eventual saída, quem vai lucrar mais, possivelmente, é o Celtic, e não o Inter. O Inter não teria um dinheiro para trazer um jogador do calibre do Bernabé de novo. Então, tudo isso, né,
vai estar atrelado na análise, vamos dizer assim, né, da busca, né, por um negócio. E a outra situação que me passaram é do Osasuna, né, clube que hoje ocupa a 8ª colocação do Campeonato Espanhol e que está de olho em Vitão. O Vitão, inclusive, ontem esteve reunido com alguns agentes e tal, né, projetando a janela, e há algumas sondagens, tá? E uma delas é a do Osasuna, né, que quer levar o Vitão. Só que assim, né, o Vitão é um jogador para 10 milhões de euros para mais, né? O Inter já sabe qual é o preço do Vitão, né? Ele quase saiu para o Real Betis no ano passado, acabou que o negócio não andou, né, pela questão fiscal da Espanha, né? O Betis ia queimar o fair play financeiro, acabou desistindo da negociação, e que bom, né, que acabou desistindo. E o Vitão hoje também é peça-chave para o Internacional. Então imagino, né, que teria que ser algo irrecusável para o Inter negociar o Vitão, né? Para fins de comparação, tá o Sevilha 15º, né? Tá brigando ali pelo rebaixamento, tá um pouquinho longe, né? O Las Palmas hoje tá caindo, tem 32, o Sevilha, o 15º, tem 37. Então, são dois times que estão aí especulando jogadores do Internacional, nada oficial, nenhuma proposta ainda, mas, né, estão se movimentando nos bastidores para tentar tirar algum jogador aqui do Beira-Rio. Tá certo? Quero falar também, gente, sobre a arbitragem. Afinal, né, a CBF escalou para Inter e Juventude neste sábado Flávio Rodrigues de Souza. Você vai lembrar desse nome porque é recente a polêmica que ele se envolveu com o Inter. Foi lá em Fortaleza, empate em 0-0 com o Fortaleza e com aquele lance polêmico dentro da área onde o Davi Luiz chuta o rosto do Rogel, o árbitro não dá o pênalti no campo, o VAR também não chama e aí fica por isso mesmo. 2 rodadas depois, o Cidadão tá aqui, né? Na verdade, 3 rodadas depois, o Cidadão tá aqui apitando Inter e Juventude, né? A CBF debocha da cara do Inter todos os anos. Vi aqui até o José Olavo Bisol, né, vice-presidente de futebol do Inter, se manifestou nas redes sociais e acho que é uma manifestação correta que ele tem que fazer, só que nesse tipo de coisa tem que ter atitude lá na CBF, com representação, né, sendo mais firme. Não sei até que ponto, né, esse protesto nas redes sociais tem alguma interferência com o Edinaldo Rodrigues, né, com a turma lá que define essa escala de arbitragem, mas esse cara, depois de não marcar o pênalti no Rogel, vir apitar um jogo do Beira-Rio, mostra que eles não estão nem aí para o Inter, né? Tanto é que o árbitro que acertou aquele lance, né, do Wesley contra o Cruzeiro está afastado até agora, né, dos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar, quero falar sobre Libertadores. Afinal, ontem à noite, o Bahia venceu o Atlético Nacional por 1-0, gol do William José. Jogo muito difícil, tá, para o Bahia, jogo extremamente físico, né? O Atlético Nacional estava sem o Inestrosa, né, que acabou sendo expulso aqui no Beira-Rio. Também não tinha o treinador, que também foi expulso. Começou com o Cardona no banco, né, o principal jogador. Tava fazendo um jogo bem seguro até, né, que o Caio Alexandre achou um passe maravilhoso para o William José, que fez 1-0. Com o resultado, gente, o Bahia agora é líder do grupo F, tá? Foi a 7 pontos, o Inter ficou com 5, o Atlético Nacional com 13 e o Nacional com 1. Na próxima rodada, o Inter vai a Medellín, né? Pegar o Atlético Nacional e o Bahia recebe o Nacional de Montevidéu. A tendência, né, é que o Bahia vença o Nacional, vá a 10 pontos e com isso, né, encaminha sua classificação. E o Inter, né, será obrigado a pelo menos não perder para o Atlético Nacional para seguir na frente. Iria a 6, o Atlético Nacional iria a 4 e aí depois teria Bahia e Atlético Nacional e o Inter com a obrigação de ganhar do Nacional em Montevidéu para ter, né, a possibilidade de avançar ou de pelo menos, né, definir este primeiro lugar no confronto direto contra o Bahia no estádio Beira-Rio. Está na mão do Inter ainda, ficou um pouquinho mais complicado, né, inadmissível o Inter não ter ganho do Nacional, que é o time mais fraco do grupo, mas de qualquer forma, né, como eu disse, o Inter tem plenas condições de ir lá em Montevidéu e ganhar, ou fazer uma disputa com o Atlético Nacional, que ganhou só do Nacional também, é um time organizado, um time forte, mas o Inter também é. Então, acho que passa muito pela confiança, né, do Inter retomar essas vitórias a partir de sábado e aí, né, a gente ter um outro cenário lá na Colômbia. Tá certo? Não esquece lá em kto.bet.br, apostei no empate de Bahia Atlético Nacional, me quebrei, mas apostei no empate do Grêmio com o Godoy Cruz, só voltar aqui no vídeo de ontem. Então acertei 50%, tá? Então tô no lucro aqui com vocês. Deixa eu dar uma olhada nos jogos de hoje, né? Mas acredito que os principais ficam para amanhã, né? Hoje tem Série B do Brasileirão, Criciúma e Remo, que o Criciúma vai ganhar, Vila Nova e Chapecoense vai dar Vila Nova.
E é isso aí, né? Tem o Paris Saint-Germain também que está muito perto de confirmar um título importante, né? Com uma grande invencibilidade contra o Nice. E aí, realmente, os principais jogos ficam para sábado, com o principal deles, né? 4 da tarde, Inter e Juventude no Beira-Rio, tudo lá na kto.bet.br. Minha casa de apostas, uma casa para maiores de 18 anos. Então jogue com responsabilidade. Tá certo? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!